Fala, gente, sejam muito bem-vindos ao canal. É um grande prazer ter você aqui assistindo esse vídeo. Eu desde já te peço encarecidamente que, se possível, você possa aí clicar no botão de curtir, porque isso ajuda demais o canal e dessa maneira o canal vai poder estar trazendo conteúdo melhor e você com certeza vai estar tendo acesso a coisas que são muito mais interessante, ok? Muito obrigado desde já. Meus amigos, eu vos trouxe aqui um método, não o único, nem o melhor, mas dois métodos de você estar criando um mecanismo de busca para o teu site. Eu aqui em outra ocasião, eu criei com vocês aqui, deixa eu estar dando uma olhada aqui no meu usuários, páginas, isso aqui, ó. Eu criei com vocês uma pesquisa dentro de uma tabela. Eu acho que vocês devem lembrar. Talvez isso não esteja mais funcionando aqui para mim, porque eu mexo demais nesses códigos e eu acabo mudando coisas fundamentais. Mas vamos lá aqui, Renato, a letra R, Renato, está funcionando aqui para mim sim. Tá vendo? Então eu tenho isso aqui funcionando, mas não é sobre isso que eu estou falando com vocês. Não é esse tipo de sistema de busca, e sim um sistema de busca mais avançado dentro de um banco de dados. Eu tenho um banco de dados aqui chamado Estados e Municípios. E ele tem aqui, eu não sei se todos, mas ele tem 5.565 registros de municípios brasileiros com suas respectivas, com seus respectivos estados, correto? Esse aqui foi só para deixar água na boca de vocês, porque isso está em outro vídeo que eu vou deixar aqui no canal de um mecanismo de busca avançado. Esse que eu quero fazer com vocês busca apenas um campo, certo? Ele busca um campo e ele retorna ali para a gente no nosso sistema aqui, games, e a gente vai usar esse banco de dados aqui que não tem mais do que 20 registros, mas mesmo assim ele usa uma lógica bem bacana, porque se você reparar aqui na meu usuários all, deixa eu achar aqui usuários all, eu simplesmente digito e ele vai me correspondendo o resultado abaixo, né? Mas ele não me dá sugestões. Então a intenção aqui é a gente ter sugestões, correto? Primeiro eu vou dar uma olhada no código com vocês e depois a gente vai falar do que eu fiz. Olha que bacana. Eu vou digitar a letra A e ele me retornou tudo que tem a letra A. Tá vendo? Agora eu boto ASS e ele ficou somente com Assassin's Creed, informando inclusive o console para qual foi feito e dizendo aqui o termo pesquisado, a pesquisa por ASS, que é exatamente o que eu coloquei aqui. E quando ele parar de achar, ele já não vai me dar mais nenhuma sugestão. Mas, por exemplo, se eu boto a letra D, ó, a letra T, olha que bacana, o número 2, tudo que tem o número 2 ele me retornou. Então é bem bacana você ter isso, esse mecanismo, isso é um mecanismo de busca para site. Aí quando você clica aqui, por exemplo, em Xenoblade 2, o número é preenchido aqui e quando eu clicar em buscar, eu já tenho certeza que eu tenho essa relação no meu banco de dados, né? Isso é quase um encapsulamento comportamental. Guarda aí que isso vai virar uma expressão moderna da nossa informática, ok? Bom, aqui com 4 minutos de vídeo eu já consegui mostrar para vocês o que a gente vai fazer, tá? As demais coisas aqui são só interface. Então a gente vai fazer uma análise agora do que eu fiz para que isso fosse possível. Primeiramente, isso aqui é um box. Tudo aqui embaixo é um box oculto com um botão dentro que aparece quando eu digito algo e ele se sobrepõe ao botão que está embaixo, mas os dois acabam tendo a mesma função. Bom, letra B com 1 não teve nada, mas a letra B tem alguma coisa aqui. E porque eu poderia estar usando esse botão, tá vendo? É só uma forma de estar oferecendo ao meu usuário uma opção a mais. Se ele quiser pesquisar por Battle, ele já pode, ele mesmo sabendo que existem essas relações aqui no meu banco de dados. No futuro a gente vai criar uma página posterior a essa mostrando
resultados, mas por enquanto é o que a gente vai fazer, mostrar aqui como é que é feito esse autocomplete. Você já deve estar pensando, nossa, eu quero isso para o meu site, no meu banco de dados, isso vai ser ótimo. Nós temos aqui 132 linhas de código, não é muito não, né? Eu vou estar mostrando a vocês aqui como é que isso funciona na base, tentando. Mas eu já te alerto que esse código ele não está otimizado, isso é, ele não tá fazendo pesquisas de banco no lado do servidor, então ele não está implementando esse tipo de segurança, tá? Então tome muito cuidado na hora de usar ele, porque você pode estar expondo dados seus e dos seus usuários, ok? Ó, chegando inscrito aqui, que bom, bem-vindo Fernando Francisco, muito bem-vindo, tá? Que Deus te abençoe e que o nosso canal cresça muito aí juntos, certo? Deixa eu voltar aqui para o editor. Bom, gente, vamos começar a analisar. Ó, primeiramente, são importados aqui dois módulos do Wix. Já pegou café para a gente começa a falar de programação, você começa a ficar sonolento, já pega um café aí que você já vai ficar ligadinho aqui comigo. Ó, peguei dois módulos e chamei o módulo Wixdata para fazer pesquisa de banco e o Xlocation para fazer redirecionamento de página. O Xlocation a gente nem vai ver ele funcionar aqui no nosso exemplo. Também lança um array chamado Data First. Você vai entender o Data First, que eu vou explicar o Data First para você agora. Eu estou pensando até em desenhar ele. Estou pensando em desenhar, eu vou desenhar ele. Vamos abrir o Fireworks aqui, que eu vou te explicar o que é Data First e qual a relação que ele tem no nosso sistema aqui. Aqui, assim que a nossa página é carregada, ó, isso foi uma ideia minha, certo? Não veio do Google. Assim, talvez o Google implemente algo parecido, mas eu não sei. Talvez isso seja uma bobagem que eu vou falar aqui para vocês. Você diga assim, nossa, que lógica péssima, né? Porque eu sei que vocês têm grandes ideias e que vocês podem vir com coisas que eu, né, por exemplo, não sei. Aqui, isso aqui é a nossa aplicação e ela acabou de carregar. E quando ela carrega, ela está assim vazia, igual esse quadrado aqui. E se o meu usuário já entrar na minha aplicação querendo fazer uma requisição ali de pesquisa, eu não vou ter nada para mostrar para ele se o meu banco de dados for muito grande e eu demorar cerca de 1 segundo ou 2 para trazer todos os meus registros, certo? Então o que eu faço com Data First? Eu pego uma fatia do meu banco de dados, eu sei que dá para otimizar isso criando cookies, por exemplo, para a gente estar colocando essa fatia dentro do amigável. A minha fatia não é amigável, tá? Então isso aqui é o meu banco de dados. Imagina que ele tem muitas fatias. Eu pego uma fatia dessa antes de ter todas e já coloco ela dentro da minha aplicação. Meu usuário não viu isso acontecer, mas eu já coloquei a minha fatia dentro da minha aplicação. Ela tem que ficar verdinha aqui, porque ela já está prontinha para usar. Então, se o meu usuário digitar alguma coisa ali, rapidinho, antes de eu estar com todas as fatias prontas, ele vai pesquisar dentro daquela fatia ali. Por sorte ele acha, se não, pelo menos alguma resposta ele vai ter. Quer dizer, eu tenho que entregar para o meu usuário um sistema respondente. Eu não posso entregar para o meu usuário um sistema que dorme enquanto ele digita. Aí não é bonito, não é agradável e a gente acaba perdendo pontos como desenvolvedor. Então, você entendeu qual é o objetivo desse Data First. Esse Data First é um array de dados. Aí você deve estar se perguntando, nossa, Bad Draw, se você me chama assim, meu nome é Carlos. é, mas desde o começo aqui no canal eu só vi você fazendo pesquisas através de filtros de dataset. Verdade, aqui eu resolvi não usar filtros de dataset. Eu resolvi popular um array com os dados do dataset e fazer as pesquisas somente nesse array, porque dessa maneira eu consigo acessar a própria memória do usuário e essa memória é muito mais rápida para que eu possa realizar alguma coisa, certo? E aqui é o all data, que é todas as nossas fatias prontas. Se o Data First é isso, o All Data é tudo isso aqui, certo? Menos a nossa telinha aqui. Deixa eu
melhorar o desenho aqui da telinha para você entender que isso aqui é a telinha do nosso usuário, onde tem os botõezinhos ali, tá a telinha do Windows dele, né? E aqui é o nosso banco de dados. Ali seria o navegador e ali o nosso banco de dados. E eu lanço a minha total registros, que é onde eu faço a contagem dos registros, e a minha secondary data aqui eu não preciso. Eu usei a secondary data nesse exemplo aqui, que num outro vídeo eu vou mostrar para vocês, porque ele faz relação de dados, tá vendo? Ele busca em duas informações diferentes no banco de dados. Esse aqui, por exemplo, busca cidades e municípios. Eu posso pesquisar por qualquer um deles, mas não é o caso. Você vai assistir o próximo vídeo depois desse, depois que você tiver entendido esse conceito aqui, que ele é um pouquinho mais simples, tá? Vamos lá. Então, total de registros e caminho é a URL que eu uso para fazer redirecionamento na hora da busca. Você vai entender isso mais tarde, mas eu já declarei aqui em cima. Eu vou comentando o código, tá? Variáveis, beleza. E aqui é quando a gente inicia a página. Você vê que quando eu inicio a página, eu lanço um método aqui do Xcode, que é o dataset games. Eu pego o dataset games, que é o meu dataset que está ali. E eu digo que quando ele estiver pronto, né, assincronamente, eu quero o total de registros dele, quer dizer, eu quero saber quantos registros ele tem. Aqui eu lanço um console.log dizendo quantos registros eu achei. Isso aqui não é tão importante, mas é bom para a gente manter o controle. Aí a gente chama uma função chamada genFirstData, quer dizer, gerar a data inicial. Gerar a data, nossa data primária, que é onde a gente vai popular esse array dataFirst aqui. Ó, a genFirstData logo aqui embaixo, tá vendo? Ela é uma função assíncrona, quer dizer, eu preciso dos valores dela antes de seguir adiante no meu código. E a gente fez o seguinte, ó, eu pego aqui itens, eu pego os 500 primeiros itens do meu banco de dados, né? E eu passo por cada um deles aqui num for, tá vendo? Pegando o tamanho que eu recupero, claro que o tamanho vai ser 500 ou menos, porque podem ter menos. Eu pego o ponto length, não o 500. Quer dizer, quantos ele achar, eu percorro tudo e no caso aqui eu crio um array, ó, e esse array ele tem três índices, né? Isso é um objeto JSON, né? Para a gente ser mais claro, isso é um objeto JSON, não deixa de ser um array, mas aqui eu dou a ele aqui o índice, a chave ID e dou o valor ID que eu retorno do banco, título que eu retorno do banco e console. Aqui, através do método push, eu já tenho o meu array populado. Então aqui é o meu genFirstData, é a minha população desse array aqui, certo? Gravar sec. Tá, e aqui é o meu GenData Complement. GenData Complement, deixa eu ver se esse gravar datasec está sendo usado em algum lugar, gente, porque eu acabei aproveitando o código de um no outro e eu vi que ficaram coisas aqui. Tá, deixa eu comentar esse código aqui, ó, gerando data inicial, certo? Gerando data inicial e aqui é gerando data total. Aqui é o meu gen de generate data complement, quer dizer, geração da data complementar. Eu quis chamar assim, você pode chamar do que você quiser, mas eu quis chamar assim. Ela segue o mesmo princípio, só que ao invés de pegar só 500 itens, ele acaba pegando todos os itens que existem. Ele pega, primeiro eu faço aqui, ó, certo? Return, new promise, não, nada disso é importante. Isso aqui é porque eu faço com que aqui em cima eu tenha um registro de tempo e que uma dessa aqui se siga a outra, certo? Você vê que aqui em data eu recebo o valor de GenData do total de registro. Mas a lógica dele aqui é o seguinte, ó, eu pego do 0 até o registros all. Lembra de registros all? Que é onde eu consegui pegar...
Aqui, registros all é o parâmetro que eu recebo nessa função, o qual é passado lá em cima em total de registros, onde eu fiz a contagem aqui, lembra? Então eu passei o total de registros para a minha função, e no número total, deixa eu apagar isso aqui também, que isso aqui não está sendo usado, e no número total de registro do zero até o número total de registro, o que eu faço é popular o meu array AllData com a mesma estrutura do meu Gemfree Data ali no meu array inicial. E assim que ele está pronto, ó, eu boto um await aqui para que assim que ele estiver pronto, eu realize novamente a minha função filtro. Então quer dizer, se o meu usuário já pesquisou alguma coisa aqui e eu não tinha essa informação para passar para ele porque eu só tinha populado 500, assim que isso aqui estiver pronto, eu vou tomar frente do usuário e vou lançar um filtro novamente para que eu possa entregar para ele uma informação nova, caso ele não tivesse achado porque eu não tinha carregado. Então você viu que a minha lógica é bacana, né? Eu achei essa lógica bacana, né? Desenhando aqui para você, ó. O meu site carregou. Pum, eu só dei uma fatia para o meu usuário. Aí o meu usuário espertinho veio aqui e digitou assim, bad draw, bad draw, bad draw, em branco não aparece nada, bad draw. Beleza, em vermelho aparece. Tá, aí o meu usuário veio aqui e digitou bad draw. E nossa, eu não tinha nada aqui, ó, certo? Do tipo bad draw, não tinha nada. Na verdade, bad draw estava aqui dentro dessa fatia aqui que não chegou ainda. Aqui eu só tive para ele para mostrar ball. E ele digitou a letra B lá e então apareceu o ball para ele. Ele falou: "Ih, isso aqui não é bacana. Deixa eu colocar de azul aqui para você entender que isso aqui foi uma sugestão e diminuir um pouquinho." Ele digitou bad draw, aí eu ofereci ball para ele vindo dessa fatia aqui, que era o que eu tinha. Ó, pelo menos ofereci alguma coisa. Aí o tempo dele olhar para ball e dizer: "Pô, isso não teve nada a ver com o que eu busquei." Aí essa fatia carregou, aí essa fatia aqui carregou, e está ele lá insatisfeito com o resultado. E assim que isso aqui terminou, ele novamente ativou a função de filtro, e um novo filtro foi feito e foi entregue para ele a sugestão de bad draw. E o meu cliente ficou satisfeito, saiu rindo, dizendo que o meu sistema é hiper maneiro, e pô, legal, tá funcionando, e foi lá e marcou uma estrelinha para mim. Estou brincando aqui com Fireworks, você me perdoe. Entendeu? Então, o que é esse Gemfree Data e o Gen Data Complement? É isso, tá? Aqui a gente vai ter uma função que é uma coisa amigável, por exemplo, ao usuário. Eu não sei se a gente vai conseguir ver isso aqui, porque esse banco de dados é um pouco limitado, tá, gente? Mas aqui, eu vou digitar Dragon Ball Xenoverse. Deixa eu digitar a letra A aqui para eu ver. Tá, é porque na língua inglesa a gente não tem muitos. Deixa eu usar aqui esse outro exemplo. A gente não tem acentuação, mas aquilo é exatamente para acentuação. Por exemplo, eu vou digitar aqui São Paulo. Ó, São Paulo. Ele acaba me entregando o estado de São Paulo, mas eu quero que ele me entregue São Paulo também se eu digitar São Paulo. Entendeu? São Paulo, ele entende que São Paulo é o mesmo que São Paulo. Dessa maneira a gente tem um sistema mais amigável. Por isso essa função aqui, a função AscentFold, que é uma função que eu achei na internet e tal, converti aqui para o Wix, trouxe para a necessidade do Piniquim, agora ela funciona aqui para a gente. Isso aqui faz parte da AscentFold. Com a AscentFold eu consigo fazer com que todo caractere acentuado, com tio, com acento circunflexo e acento agudo, seja convertido para um caractere normal. Isso tanto caractere vindo do banco, quanto o que o usuário digita. Aí os dois ficam iguais na hora de se comparar, tá bom? Isso aqui é a parte propriamente dita de pesquisa. Ó. Quando o usuário pressiona um botão, eu chamo a minha função filtro, certo? Lembra que a filtro que eu chamei aqui, quando eu completei as minhas fatias, né? A gente está chamando de fatia aqui, está dando até fome, deu vontade de comer queijo.
Beleza, gente. Vamos lá. Pam, param, pam, pam, e a minha função filtro está aqui. Ela recebe o meu campo de pesquisa. Eu informo propriamente o campo de pesquisa. Você vê que aqui eu informei o campo autocomplete, que é esse campo aqui, autocomplete. E a partir dessa informação a gente consegue fazer, por exemplo, pegar o valor dele para fazer comparações. Como é que eu faço essas comparações? Eu peguei o meu data, lembra do meu data lá em cima, que recebeu todas as minhas informações, certo? Mas pode ser que ele não esteja pronto, lembra? Então eu não posso arriscar aí no meu data. Então eu digo o seguinte: se data, né, ao data, né, se ao data, isso aqui eu criei uma ternária, mas a tradução disso é se ao data, quer dizer, se ao data existir, quer dizer, aquela data completa, todas as fatias existirem, então ele data recebe aquilo ali. Se não, ele recebe o data first, que é o que eu tenho, certo? Então, cada vez que o usuário realiza um filtro, ele verifica se existe a informação completa, se não, ele dá a informação parcelada, certo? Eu criei um array aqui chamado games, mas numa outra situação eu chamaria de outra coisa. Se eu quisesse universalizar isso, eu também poderia chamar de array recebedor. Aí ele pega esse data, ele percorre todos os índices de data, certo? E ele verifica se aqui eu crio uma variável chamada a primeiro, ó, tirando a acentuação dela e passando ela para minúsculo, ó, value.título. Essa variável a, ela é exatamente o valor contido do índice que eu estou pesquisando aqui quando eu faço esse for each aqui. Então, quer dizer, quando eu percorro todo o meu array game, não, todo o meu array de data all, né? Meu array data, cada índice deles tem um valor, por exemplo, para título. Valor para título, e eu coloco esse valor em letra minúscula e tiro toda a acentuação dele. Isso só para fins de comparação, o usuário nem vê isso. E eu pesquiso aqui se esse valor aqui, né, se o valor pesquisado está contido nesse título, certo? Aí eu faço o seguinte: se eu já não tiver, né, pego 6 valores, porque eu mostro ali para o meu usuário somente no máximo 6. E já a partir da primeira letra, mas normalmente quando o banco de dados é muito grande é bom pesquisar a partir da terceira letra e tal. Mas vamos lá, ó. Tá vendo? Ele só me mostra 6. Isso é uma definição que eu coloquei naquela linha que eu estava mostrando para vocês. Aqui. Gente, me perdoem, vocês não estão me lembrando de dar zoom no vídeo para vocês verem melhor isso aqui. Porque eu nem sei se vocês conseguem ver quando está sem zoom, né? Eu acho que assim fica melhor para vocês. Então, ó, se games.len, quer dizer, se o array já não tiver o tamanho de 6, ele vai tapando para dentro lá daquele array. O array recebe título e console. Depois desse array pronto, somente com 6, baseado na pesquisa, eu pego o meu repetidor aqui. Isso aqui é um repetidor, tá? É uma lista repetidora. Eu passo para essa lista repetidoras que os dados dela vai ser games, o array games. E eu digo que quando a minha lista estiver pronta, quando ela estiver com os itens prontos, o game linha, que é aquele botão, isso aqui é um botão dentro de um repetidor, isso aqui, ó, é um botão dentro de um repetidor, ele se chama game linha. E aqui embaixo desse botão tem um outro botão que chama info console, certo? E eu passo para eles, por exemplo, ó, item data, que vem daqui, dos dados que eu passei para o repetidor, ponto título e item data ponto console. Dessa maneira eu consigo ter aquelas informações. E com isso eu boto a minha caixinha ali para mostrar, a minha box que está ali embaixo para mostrar. Eu defino o caminho como sendo game. Lembra do caminho lá em cima para a gente fazer redirecionamento? E o meu textinho aqui, info, quem que ele recebe? Aqui, ó. Ele recebe naturalmente o valor pesquisado aqui. Ele está aqui, ó, info. Ele vai receber o valor pesquisado, é claro. E InfoTest ele pesquisa por campo da pesquisa.value, que é o que a gente já recebeu lá na função filtro lá em cima, campo da pesquisa. Aí eu boto o seguinte: se games.length, quer dizer, se o meu array, mesmo com tudo, continuar vazio, a gente esquece aquilo lá. E essa função aqui é para o caso do contrário disso aqui,
Aqui eu coloquei um, ó, tá vendo? Quer dizer, a partir da primeira letra eu já pesquiso. Quer dizer, se o campo da pesquisa for maior ou igual a 1, aí ele faz todo esse processo de filtro. Se não, quer dizer, se for 0, aquela caixa permanece em ride, aqui, em ride. Então a gente já praticamente acabou a nossa função. Espero ter explicado bem, espero que você tenha entendido, tá? Só para dar um exemplo aqui, ó, eu vou trocar esse menos 1 aqui e vou botar um 3. Ele só vai pesquisar a partir da terceira letra que eu colocar no meu sistema ali. Pronto. Ops. 3, olha lá. Ó, ASS, Assassin's Creed Rogue, quer dizer, com a letra A ele não mostra, com a letra S ele não mostra, com a terceira ele mostra, e se eu apagar ele já não mostra mais nada. Então isso é um controle que eu coloquei aqui. Para bancos de dados pequenos pode ser 1 ou 2, mas para bancos de dados maiores eu aconselho que seja um pouquinho mais. Então aqui são as funções, por exemplo, ó, do BTN pesquisar um clique. Isso aqui eu estou fazendo redirecionamento para uma página, mas isso aqui já não é interessante para você. A gente vai fugir um pouco dessa questão de autocomplete. Isso aqui vai ficar para uma outra vez. Eu criei uma página, ela está aqui a página pesquisa e eu passo aqui 2 parâmetros, tá vendo? Ó? Isso aqui a gente vai falar depois, em redirecionamento com variáveis. Né? Um outro dia, me cobra, senão eu esqueço. E aqui é o evento ao clicar no botão. Quando eu clico no botão, ó, eu crio uma variável chamada select, que recebe o label do botão, que logo vai ter a informação, e eu passo para aquela minha caixa de pesquisa aquilo que estava escrito no label, dando aquela informação, né, de que eu cliquei e passou para a caixinha. É exatamente. Deixa o Wix me abrindo propaganda aqui, ó, pesquisa por AS, tá vendo? Outlast Trinity. Então quando eu clico aparece aqui. Então é exatamente isso aqui. Gente, eu espero que vocês tenham amado esse conteúdo, espero que vocês tenham adorado esse conteúdo, espero que esse conteúdo seja útil para o site de vocês, né? Porque olha que bacana você ter um autocomplete de sugestões aí para o teu usuário. Olha que bacana. Por trás disso aqui pode vir um mundo que você tem aí nos seus bancos de dados, ok? E só o que eu te peço, humildemente, com o restinho de tempo que você tem aqui no vídeo, é para curtir, tá? E se inscrever no canal também, ativa as notificações, fica ligado em tudo que o canal Bad Draw tem postado, porque são conteúdos relevantes para desenvolvedores profissionais e também para o pessoal que está querendo ficar mais atualizado aí dentro desse cenário do Wix, ok? Muito obrigado, tá, gente? Eu vou ficando por aqui e agradeço a vocês por esse companheirismo. Até mais.